لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Todos os louvores pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que a paz e bênçãos sejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, nós sabemos que qualquer ser humano mantém dentro de si uma vontade enorme de se manter vivo aqui neste mundo. Ele não quer morrer e deixar este mundo. Este desejo é natural e próprio do ser humano. Mas como vem no hadith, que o inteligente, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. O inteligente é aquele que, apesar de toda a ocupação e prazeres mundanos, ele nunca se esquece do seu qiyama individual. Ele sempre está preparado para o dia em que todos os seus prazeres serão demolidos. Este que é o inteligente, conforme o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, um dos objetivos principais desta vida é a preparação para outra vida após a morte. A vida do Akhira, a vida do além. E esta vida aqui no mundo é uma prova que um dia vamos deixar este mundo. Porque essa é a lei da natureza. Diariamente a gente vê pessoas a morrerem. Segundo estatísticas, estima-se que diariamente morrem no mundo em circunstâncias normais cerca de 160 mil pessoas. Diariamente, não mensalmente ou anualmente. Todos os dias. E são pessoas vivas que estão a morrer. Porque os mortos já não voltam a morrer de novo. Portanto, o inteligente, como eu disse, o Rasulullah diz, é aquele que constantemente se recorda do seu qiyam individual. Sempre está a preparar-se para esse dia, praticando boas ações. No hadith, Rasulullah também diz, Igtanim khamsan qabla khamsin. Aproveitem 5 coisas antes de outras 5 vos atingirem. Shababaka qabla haramik. Aproveita a tua juventude antes de envelheceres. Na juventude a pessoa pode fazer coisas que na velhice já não consegue fazer, tem mais forças para praticar boas ações. Wasihataka qabla saqamik. Aproveita a tua saúde. Rasulullah diz, aproveita a tua saúde antes de adoeceres. Uma pessoa saudável, ele pode aplicar o seu tempo onde ele quiser. Mas se não aplicar no bem, na prática de boas ações, então na doença será bastante difícil fazer isso. Pois Rasulullah diz, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Aproveita a tua riqueza antes de empobreceres. Quando a pessoa tem, deve sempre gastar uma parte no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah. Hoje a pessoa tem, amanhã pode não ter. Ajudar os masajids, apoiar as madrasas, as instituições islâmicas, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, tudo isso faz parte, fi sabilillah. Hoje as pessoas gastam muito dinheiro nos restaurantes, nas viagens, nas férias. Mas para apoiar masjid, apoiar madrasas, instituições islâmicas, dizem que já não tem dinheiro. Isto é errado. Quando a pessoa tem, sempre deve gastar uma parte, reservar uma parte, que isto é para fi sabilillah.
Isso tudo está a dizer. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Aproveita a tua riqueza antes de empobreceres. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ. Aproveite o teu tempo livre antes de ocupares. Quando a pessoa está livre, tem que fazer coisas benéficas. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. Aproveita a tua vida antes de morreres. Portanto, temos que aproveitar a nossa vida em fazer coisas que agradam Allah subhanahu wa ta'ala. Aproveitar o nosso tempo em coisas benéficas. Valorizar este tempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Porque Allah, caros irmãos, viver menos de 100 anos é tempo muito curto. 60, 70, 80. É tempo muito curto, não é nada. Mais cedo ou mais tarde a morte vai nos atingir. Por mais que sejamos fortes, poderosos, magnatas, isso tudo não interessa. A morte virá a nossa atrás. Como tem aquele ditado que diz que para o mundo você pode ser uma celebridade, pode ser uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito poderosa, mas para um anjo da morte, você é apenas um nome na lista dele. Ele não quer saber qual é teu grau, qual é teu status, o que você tem na conta, ele não quer saber de nada. Você não é nada para ele, é só um nome na lista. O grande alim, Sheikh Zakaria Rahimullah, autor Fadail A'mal e grandes outros livros, ele dizia que diariamente o crente, o muçulmano, ele deve tirar no mínimo 3 a 5 minutos e sentar num canto, sozinho, pode ser em casa, isolado, e refletir sobre este dia. 3, 5 minutos. Refletir que um dia chegará a minha vez, o meu corpo estará colado à terra, decompondo-se, desintegrando-se, será consumido pelos vermes. Ele dizia que a pessoa deve meditar sobre isto. Isso fará com que a pessoa pratique mais boas ações e aproxime-se mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é fundamental fazermos uma boa gestão do nosso tempo para nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith também diz, Rasulullah diz, ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. No dia de Qiyama, os pés do filho de Adão não se moverão, ele não vai conseguir dar um passo. São palavras do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele não vai conseguir dar um passo enquanto não for interrogado sobre esses 5 aspectos. Como passou a sua vida, como passou a sua juventude, como ganhou a sua riqueza, como gastou a sua riqueza, não só como ganhou. A pessoa pode ganhar de forma halal, mas gastar em coisas haramas. Como gastou a sua riqueza e como e onde aplicou os seus conhecimentos. Todos vamos ser interrogados sobre isto. Deste hadith, caros irmãos, depreende-se quão importante é o tempo, que até seremos interrogados sobre isso no dia do Qiyama. Se alguém tiver esta noção, ele achará fútil entreter-se em coisas que não têm nenhum benefício. Caros irmãos, o ser humano, o homem, ele pode fazer com que todos os relógios parem no mundo. Nós podemos parar os relógios, mas ele jamais conseguirá parar o tempo, nem que seja por um segundo. Tempo ninguém consegue parar. Tem aquele ditado que diz, time is money, tempo é dinheiro. Mas o Islã diz, não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. O Islã diz, tempo é vida, é algo muito valioso e importante, porque se fosse dinheiro, então poderíamos recuperar, assim como recuperam as riquezas perdidas. Mas o tempo perdido a pessoa não pode recuperar. Quer queira ou não, o tempo vai passando, vai andando. Quer seja a pessoa acordada, a dormir, doente, saudável, o tempo não para, constantemente está a andar. É como o nosso coração, constantemente está a funcionar. Não é possível alguém desligar o seu coração quando for deitar-se para dormir. Não é possível fazer isso. O coração está constantemente a funcionar. Por isso que o Islã diz que tempo é o capital do muçulmano. Enquanto o crente possuir esse capital, ele terá a oportunidade de fazer algo de bom para o seu akhirah. De fazer salat, recitação do Coran, adhkar, dar sadaqa, praticar boas ações, fazer dua. Porque quando chegar o momento de deixar este mundo, nada mais se pode fazer. Vem no hadith também, Rasulullah diz que aqueles que forem admitidos no Jannah não terão remorsos de nada deste mundo, exceto o tempo que eles gastaram sem ter recordado Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o único remorso que eles vão ter. O tempo que eles passaram aqui no mundo e não recordaram Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o homem, caros irmãos, ele vive numa constante ilusão.
ele fica enganado, iludido com várias coisas, entretém-se em futilidades e só percebe-se quando chega ao seu fim, que todas essas coisas eram coisas fúteis. Sempre temos que ter em mente, como vem no hadith, que nós somos viajantes aqui no mundo. Estamos aqui de passagem, estamos em trânsito com destino à Akhira. O nosso objetivo é o Akhira, não é este mundo. E Allah subhanahu wa ta'ala, devido à sua infinita bondade e misericórdia, colocou ao nosso redor vários sinais para nós refletirmos sobre isso, sobre essa nossa viagem para o Akhira. Por exemplo, um dos sinais qual é? O dia começa todo fresco, de manhã está todo fresco. Gradualmente começa a aquecer. Mais tarde começa a escurecer. Isto é um sinal que a gente tem que refletir. Acontece com o ser humano, ele nasce, é bebê. Depois vai crescendo até atingir o seu auge. Depois começa a envelhecer. E finalmente acaba por morrer. É um sinal que a gente tem que refletir. Outro sinal qual é? Dia a dia, os janazas que a gente acompanha. Diariamente estamos a ver janazas. Nossos familiares, amigos, vizinhos. Envolvemos o seu corpo num simples lençol. Colocamos ele na sepultura. Cobrimos ele de areia para que as pessoas não assistam a sua decomposição. Isto é um sinal que a gente tem que refletir, que um dia será o nosso dia. Deixaremos tudo, não teremos forças nem para tomar banho, nem para vestir, nem para andar. Hoje farão por nós, hoje vão nos dar russa. Hoje vão nos transportar para o cemitério. Tudo que construímos com grandes sacrifícios, nossos negócios, nossas casas, vamos ter que deixar tudo. E o que vai nos valer lá na sepultura serão as nossas boas ações. De novo, caros irmãos, as nossas boas ações. O solar que a gente faz, os 5 solares. A nossa ação no Corão. O Corão vai interceder a nosso favor. Isso vai nos valer. O nosso adhkar, o nosso duá, o nosso sadaqa. Gastar no caminho de Allah. Isso vai nos valer lá na sepultura, caros irmãos. Por isso que Allah diz no Corão: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Quando os qabrs forem revolvidos, quando forem abertos, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Cada alma saberá o que ele adiantou, o que ele deixou para trás. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. O insan, o que te iludiu a respeito de Allah? O que estavas a fazer no mundo? Por que ficaste iludido a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, o ser humano, o homem, por natureza, ele é uma máquina de boas ou más ações. E o tempo é o seu combustível. Se ele não usar o tempo em boas coisas, coisas benéficas, o tempo vai lhe fazer usar em coisas fúteis. Portanto, nós como muçulmanos temos de despertar, temos de acordar, caros irmãos, antes que seja tarde demais. Antes que se ouça por aí que o fulano tal está muito doente, precisa de um bom médico. A gente sempre vê isso nos grupos. Façam doar para fulano tal, está muito mal. Precisa de um bom médico, que fulano tal está hospitalizado. Querem evacuá-lo para ser tratado fora do país. Vão levar ele para a África do Sul. Depois de algum tempo vem mensagem no grupo: ele já não está bem. O médico está a dizer: não há esperança, já não come, já não fala, já não reconhece as pessoas. E quando chega esse momento de agonia, caros irmãos, momento em que todo cruel amolece e todo fugitivo regressa para junto de Allah subhanahu wa ta'ala. É um momento em que outro mundo já se vislumbra, a pessoa começa a ver o Akhirat. Os familiares ali por perto, no hospital, choram perante um olhar impotente. Uma pessoa já não consegue falar, não consegue fazer nada. Começam já a fazer preparativos para o janaza, para o enterro. A pessoa está a ver isso tudo, ainda não deixou este mundo. Mas já estão a fazer preparativos para o enterro. Os inimigos ficam satisfeitos que ele já está a ir embora. Os herdeiros preocupam-se com a repartição da herança. Em muitos casos, até lutam e deixam de falar um com o outro. Isso a gente vê no dia a dia. Várias famílias estão desunidas por causa da herança. Deixam de falar um com o outro. Até hoje, passa 10, 20 anos. Por causa da herança, deixam de falar um com o outro. Esta é a realidade da nossa vida. Nós trabalhamos, construímos o nosso futuro, bens materiais, para a nossa futura geração vir lutar e deixar de falar um com o outro. Esta é a realidade da vida e o fim de todos nós. Portanto, como eu disse, caros irmãos, que o inteligente é aquele que constantemente se recorda do seu qiyam individual. Sempre está preparado para esse dia. Por isso sempre devemos fazer dua e Allah concede-nos um bom fim. Rasulullah fazia esse dua, está no hadith: Allahumma inni as'aluka husna al-khatima. O Allah concede-me
um bom fim, deixar este mundo com iman, kalima la ilaha illallah, isso que é mais importante. Porque a pessoa, ao longo da vida, pode praticar muitas boas ações, pode fazer salat no primeiro saf, mas quando chegar aquele momento da morte, alguns segundos, alguns minutos antes, ele pode praticar uma má ação que seja o motivo de ele entrar no inferno. Está no hadith, Rasulullah fala sobre isto. E por outro lado, uma pessoa pode praticar más ações ao longo da sua vida, e alguns minutos antes de ele deixar este mundo fazer tauba, praticar uma boa ação que agrada a Allah, que seja o motivo de ele entrar no Jannah. Por isso, diariamente pedir a Allah, e Allah concede-me um bom fim, um amor com iman, kalima la ilaha illallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda um bom fim. Temos já esgotou, caros irmãos. Antes de terminar, só queria focar em um ponto. Nós sabemos em que mês nós nos encontramos. Mês islâmico, que é o mês de Rajab. Sabemos o que aconteceu também na 27ª noite deste mês. Já ouvimos várias vezes a passagem sobre Mi'raj, Isra Mi'raj. Só gostaria de focar em alguns pontos. Nós sabemos, como vem no hadith, Rasulullah sallam montou o animal Buraq, foi até Jerusalém, Masjid al-Aqsa. Quando chegou lá, encontrou-se com todos os profetas, como vem no hadith, e todos os profetas disseram: Ya Rasulullah, faça 2 rakats e nós estamos a tua atrás a te seguir. Portanto, Rasulullah foi imam de todos os profetas que estavam lá naquela noite. O que eles queriam dizer? Que agora é o tempo deste mensageiro. Ele é que vai liderar o Ummat e todos devem seguir ele. Depois disso, Rasulullah foi até Sidratul Muntaha, resumindo a passagem, foi até Sidratul Muntaha, um lugar muito próximo de Allah, e nenhuma criatura já esteve lá, nem o próprio Jibril alayhi salam, ninguém já esteve lá. E como vem no hadith, antes de ele chegar a Sidratul Muntaha, no 7º céu, Jibril alayhi salam disse: Ya Rasulullah, eu paro por aqui, tu podes continuar o percurso. Então Rasulullah disse: Ya Jibril, ahadha mawtidun yatakhalla fihi al-khalil al-khalil. Ou Jibril, achas que este é um lugar onde um amigo abandona seu amigo? Ele não quer ir sozinho até lá. Então Jibril disse: Ya Rasulullah, wa ma minna illa lahu maqam ma'lum. Ó profeta de Allah, cada um de nós tem um limite que ele não pode transcender, ele não pode ultrapassar este limite. Eu não tenho permissão para ir mais. Se eu adiantar mais um passo, irei me queimar com a luz divina. Ó profeta de Allah, tu estás preparado para isso? Eu não estou preparado e nem tenho permissão. Subhanallah. Rasulullah continua a subir até chegar a esse local, Sidratul Muntaha, onde Allah fala no Corão, um lugar muito próximo de Allah. Quando chegou lá, ouviu a saudação de Allah subhanahu wa ta'ala: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Já imaginaram isso, caros irmãos? Ouvir a voz de Allah, ouvir a saudação de Allah. Rasulullah respondeu: Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. E isto foi colocado no At-Tahiyat. Quando a gente faz salat, At-Tahiyat, a gente recita isto: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Foi colocado no At-Tahiyat para nós não perdermos os privilégios desse momento. Depois Allah subhanahu wa ta'ala deu um presente a seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não só para ele, mas para todo o Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu 5 salats obrigatórios. Primeiro havia prescrito, como vem no hadith, 50 salats. A passagem é longa. Foi diminuindo até chegar só 5 salats. É pouco. De 50 para 5 é muito pouco. Portanto, cada muçulmano, ele quando faz salat, ele está a conversar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje muitas pessoas lutam apenas para ter um encontro de 5, 10 minutos com o presidente, com uma pessoa importante. Quando chega o momento do encontro, cancelam todos os seus programas. Já imaginaram, caros irmãos, encontrar-se com o dono e criador do universo 5 vezes por dia? Acham um pouco isto? Diariamente, 5 vezes por dia, encontrar-se com o dono e criador do universo. Subhanallah, isso não é pouco. Portanto, cada muçulmano, cada crente, ele tem esse privilégio 5 vezes por dia de fazer um mi'raj para Allah subhanahu wa ta'ala através do salat. Nós não precisamos de ir até Sidratul Muntaha para encontrar com Allah, não. Porque através do salat nós diariamente nos encontramos com Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina que eles não fazem salat. Quanta coisa eles estão a perder, caros irmãos. Portanto, o Mi'raj traz consigo grandes lições para todos nós muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a tawfiq de efetuarmos os 5 salats obrigatórios na sua hora prescrita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة.